veio a Magé, Assembleia de Deus, fazendo discípulos evangélicos. E sou casado com a pastora Camila Coelho. Ela me atura 17 anos. E esse presente que Deus me deu, nós temos alguns frutos. O Deus de Caleb, o Deus de Filipe, o Deus de Azar, filho de Isaac. Glória a Deus! Glória a Deus, porque meu negócio. Tem uma tropa lá em casa. Então, todas as vezes que eu vou pregar a primeira vez em algum lugar, eu faço uma conta com a igreja. Pode matar, pode exortar, pode fazer o que você quiser, mas não profetiza neném. Tá bom, irmãos? Sei que já tem umas irmãs aí do mistério. Não profetiza neném. Tá? Eu estou falando sério. Eu fui pregar numa igreja, e eu terminei de pregar, eu falei isso. E a irmã subiu numa autoridade de quem não sei quem é, e falou: Deus vai, eu disse: pode parar, minha irmã, desce no altar, senta lá embaixo, você está empolgada demais. Falei para ela, ela foi desceu no cantinho dela, não dá mais, chega. Agora, para quem tem um, eu profetizo mais uns 3. Quem tem um só aqui, levanta a mão. Um neném só. Tá? Levantou a mão assim, ó. Profetizo, mas a esposa dali, 3 meses, é bom que agora que se vira um outra escadinha, igual lá em casa. Deus abençoe. Tá? Pastor, muito obrigado pelo carinho. Eu saí direto do trabalho para cá, para estar somando. Gostaria muito de chegar um pouquinho mais cedo e pegar o mundo lá também. Tá? Lucas capítulo 5. Temática para essa oportunidade, Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Deus abençoe a todos. Há uma palavra de Deus para os nossos corações. Assim diz a Escritura. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou no barco, o que pertencia a Simão, e pediu que ela afastasse um pouco da praia. Sentou-se no barco, ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e todos lancem a rede para a pesca. Simão Pedro respondeu: Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Sobre a tua palavra lançaremos as redes. Tome o seu assento. Eu fico dando uma seguradinha, porque senão você vai dar vontade de cantar. Depois você vem no finalzinho e dá lugar. Bem? Deus abençoe sua vida. Meus irmãos, os evangelhos sinóticos, a saber, Mateus, Marcos e Lucas, traz para nós a evidência da primeira pesca e também da segunda pesca. Nós temos no Evangelho de João, na realidade, o texto do capítulo de número 21 de João, dando alusão a uma segunda pesca. Se nós observarmos a Bíblia Sagrada, tanto nos Evangelhos sinóticos quanto no Evangelho universal, a saber, o Evangelho do evangelista João, nós vamos perceber que há uma diferença na dinâmica das pescas. Na primeira pesca, Pedro ainda não conhecia Jesus. Na segunda pesca, do capítulo 21 do Evangelho de João, Pedro já tinha consciência de quem era Jesus, já tinha visto Jesus fazer milagres, curar enfermos, levantar paralíticos e até ressuscitar mortos.
Na primeira pesca, Pedro ainda não havia sido convertido. Na segunda pesca, Pedro estava desviado, pois ele volta à conduta do velho Pedro, querendo pescar por ter negado a Jesus. Quando nós observamos o capítulo de número 5 do Evangelho de Lucas, nós vamos perceber uma dinâmica poderosa no ministério de Jesus. É sabido de todos nós que em todo o ministério de Jesus, registrado na Bíblia Sagrada, nós temos 35 milagres, 42 parábolas. Embora o evangelista João narra-nos que se fôssemos de fato registrar o número de milagres realizados por Jesus, não existiriam livros para tal coisa. Isso dá alusão ao número e quantidade de milagres, sinais, prodígios e maravilhas que Jesus fez. Entretanto, todos os feitos de Jesus que estão contidos nas páginas seletivas da Bíblia Sagrada, obviamente, não mostra simplesmente um milagre, mas este milagre realizado por Jesus mostra uma lição. Pessoas que ficam presas na busca de um milagre sem se relacionar com aquele que faz o milagre, não tiveram ainda a dádiva de conhecer quem é Jesus. A gente vive em dias complexos, em que pessoas querem conhecer ou querem receber o milagre, o pão da multiplicação, os peixes das multiplicações. As pessoas querem a porta aberta, as pessoas querem a cura, as pessoas querem a manifestação de Deus para evolução ministerial, crescimento ministerial, alcance financeiro. Nunca se pregou tanto quanto a chave da vitória, a porta que se abre, a bênção que vai chegar até nós, quando na realidade todos os milagres que estão contidos na Bíblia Sagrada estão na Bíblia Sagrada cobertos de lições e direcionamentos para o povo de Deus, para todos aqueles que quiserem se ater e amar as Escrituras Sagradas. Portanto, o que Deus quer é que nós nos relacionemos não com o milagre que Deus pode fazer, mas com o Deus que pode fazer milagre. Não com os pães da multiplicação, em que Deus pode multiplicar, mas com o Deus que multiplicou os pães. As pessoas querem a porta que Deus abre, mas não querem o Deus que abre a porta. As pessoas querem a cura que Deus dá, mas não querem o Deus que libera a cura. Se você se ater dentro do texto do capítulo de número 5 do Evangelho, segundo escreveu Lucas narra-nos uma história, e a primeira história que Lucas narra é que antes dessa pesca, a multidão se assenta para ouvir a palavra de Deus. Antes de haver um milagre, antes de haver um prodígio, antes de haver uma maravilha, os homens, a multidão, estão prontos para ouvir a palavra que sai da boca de Jesus. Aqui está o primeiro parâmetro, aqui está o primeiro passo para recebermos aquilo que vem de Deus. Ouvir a palavra que sai da sua boca, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. 7 vezes no livro de Apocalipse, o livro da Revelação, está escrito: quem tem ouvido, ouça. Não é escute, é ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra de Deus, ela é o veículo que nos faz acrescentar a fé. A palavra sustenta a nossa fé, a palavra sustenta a nossa esperança, a palavra nos mantém de pé em dias de adversidade, a palavra nos mantém de pé em dias em que possivelmente estejamos fracos. Por que pessoas se afastam da fé? Por que pessoas ora estão fervorosos espiritualmente e outra hora estão se afastando da fé? Pois elas estão preocupadas com aquilo que a fé pode nos proporcionar nessa terra. Eu chamo isso de efeito. Nós estamos à busca de um efeito. Nós queremos ver o efeito, a manifestação da palavra, não se ater àquilo que a palavra de Deus nos ensina. E quem vive de efeito para quando o efeito acaba. Quem vive de efeito desiste quando o efeito da palavra acaba. Vai ter dias na nossa vida que não vai ter arrepio,
Vai ter dias na nossa vida que não vai dar vontade de marchar, de cantar, de falar línguas estranhas. Haverão dias em nossa vida que não vai dar vontade nem de estar em um culto. Haverão dias na nossa vida que nós vamos tomar o conceito de Elias. Mata-me porque não sou melhor que os meus pais, não quero seguir a minha vida. Vai ter dias que a gente vai querer desistir. E se não for o poder da palavra de Deus, nós iremos parar no meio do caminho. Se não for o poder da palavra de Deus, quando a ação do Espírito Santo acabar, quando o mover do Espírito acabar, ou quando a emoção por uma canção acabar, nós também terminaremos a nossa caminhada ali. Por isso que Jeremias, ele exclamou a Deus no capítulo de número 23 do seu livro, dizendo: eu não quero mais pregar a sua palavra, não quero mais fazer a obra, mas quando digo que não quero pregar, então a tua palavra me arde nos ossos. Então é a palavra de Deus que vai sustentar os músicos, a igreja, a juventude, os irmãos, o ministério, e vai manter a igreja de pé. Apenas a palavra de Deus. Não é dado mérito para nenhum pregador por pregar a palavra de Deus e por ter tido pregado a palavra de Deus, pessoas se converterem ao altar, pessoas foram batizadas, pessoas foram renovadas. Não é mérito de quem prega, não é mérito de quem canta, não é mérito de quem pastoreia. É o poder da palavra que, aplicada uma vez, ela nunca mais voltará vazia. É esse o poder da palavra. Por isso que antes de Jesus dar ordem para os discípulos entrarem na embarcação, ele sobe no barco que era de Pedro e ele começa a deixar algumas instruções. Essas instruções são as instruções do reino de Deus. Porque do que nos adianta falarmos de milagre, falarmos de prodígios, falarmos de maravilha, falarmos de portas abertas? Do que nos adianta alcançarmos prodígios e maravilhas e milagres nessa terra e não sermos conhecidos no céu? Em Mateus capítulo de número 7 diz a palavra de Deus que nos últimos dias alguém vai se aproximar dele dizendo: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei. Ele, o Senhor, falará: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Do que vale buscarmos as coisas dessa terra, alcançarmos as coisas dessa terra, carro, casa, dinheiro, porta aberta, nome, e não estarmos com os nossos nomes escritos no livro da vida? O apóstolo Paulo disse que o homem que espera em Deus apenas nessa vida é o mais miserável de todos os homens. A Bíblia diz, Amós profetizou: haverá dias que terão fome, mas não terão fome de pão e não terão sede de água, mas terão fome e sede de ouvir a palavra de Deus. E hoje nós temos um banquete posto por Deus por intermédio da palavra de Deus. Observe a notícia que eu vou vos falar nessa oportunidade, não vou tomar muito tempo. A grande realidade é que Satanás entendeu como fazer com que a igreja fique dispersa no que tange a palavra de Deus. Nos primeiros séculos fora difícil os cristãos se aterem à palavra de Deus. Nos dias das indulgências, onde o Império Romano estava em alta, a igreja estava reprimida, a dificuldade de ler um texto bíblico, um versículo bíblico, somente os monges tinham poder e acesso à palavra de Deus. Ali havia sede de ouvir a palavra de Deus. Qual é a estratégia de Satanás? A estratégia de Satanás é também permitir com que nós tenhamos acesso direto à palavra de Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que é muito fácil, geralmente a gente não quer. Tudo aquilo que é muito acessível, geralmente a gente não quer. Bíblia Sagrada, na sua casa deve ter umas 3. Você pode entrar na internet agora, e se você quiser ler aqui de James, você lê. Se você quiser ler a aplicação pessoal, você lê. Se você quiser ler João Ferreira de Almeida atualizada, João Ferreira de Almeida atualizada e corrigida, você tem. Se você quiser ler a NVI, você tem. A qualquer momento,
se você quiser estudar um texto no hebraico, no latim, no aramaico, no grego, você encontra. Então por que mais não há a paixão pela palavra de Deus? Porque está muito fácil, está muito explícito. Dificilmente haverá um povo querendo mergulhar na palavra de Deus, se ater na palavra de Deus, tal como os bereanos. Quando Paulo pregava a palavra, os bereanos não pulavam primeiro, os bereanos não rodavam no mistério, não era místico como a igreja de Tessalônica ou de Colossos. Eles observavam nas escrituras sagradas se estava certo ou não aquilo que Paulo estava ensinando, se atendo à palavra de Deus, porque é pela palavra que alcançaremos a santidade em Cristo, é pela palavra que alcançaremos a nossa vida de comunhão com Deus e com nossos irmãos, é pela palavra que acessaremos os dons e os mistérios que Deus tem para nós. Somente o caminho da palavra, o verbo vivo, o verbo que é Cristo, nos fará acessar aquilo que Ele tem para nós. Desculpa, gente, mas eu não assumo essa tribuna no altar para falar do anjo que desceu com uma espada desembanhada, para falar do banquete que Deus está colocando aqui, do laço que Ele está cortando. Eu nunca vi a gente viver dias em que os falsos profetas estão tendo aplausos em nossos altares. Eu nunca vi dos profetas que passaram pelo Antigo Testamento, registrado na Bíblia Sagrada, a saber 17, eu nunca vi os profetas do Antigo Testamento profetizando roda que vira, chave que abre casa, carro que vem. Não, todas as vezes na Bíblia Sagrada que Deus levantou um profeta, primeiro era para uma palavra de conserto para o povo, segundo, uma palavra de juízo, terceiro, uma palavra de cativeiro, quarto, uma palavra de restauração. Estão trocando as escrituras sagradas pelo eis que te digo, estão trocando as escrituras sagradas por avivamento, que não há avivamento no poder de Deus se não for por intermédio da palavra. É tanta música que canta tudo, mas não canta a palavra, é tanto pregador que prega tudo, mas não prega a palavra, é tanta marcha, é tanto mistério que Deus até parece que não entende os mistérios que acontecem na terra, porque é estranho até para Deus. Entretanto, a igreja bíblica, a igreja sarada, a igreja pura, ela vai glorificar a Deus na palavra, vai servir a Deus na palavra. Antes da pesca maravilhosa, alguém precisa se ater à palavra. A gente tem tempo para tudo, a gente tem tempo para trabalho, a gente tem tempo para casa, a gente tem tempo para as redes sociais, a gente tem tempo para o Instagram, a gente tem tempo para o Facebook, mas a gente não está mais com tempo para a palavra de Deus. Aí me arremete Deus à memória o capítulo de número 6 do Evangelho de João, quando Jesus aplicou um sermão poderoso. Não tinha milagre naquele dia, não tinha paralítico andando naquele dia, não tinha porta aberta naquele dia, não tinha prodígio naquele dia. Naquele dia não tinha multiplicação de pão, naquele dia não tinha multiplicação de peixe, naquele dia nem água em vinho havia sido transformado. Jesus tomou a palavra, olhou para a multidão que só queria pão e peixe, só queria pão e peixe, só queria pão e peixe. Jesus disse: hoje não vai ter pão e hoje não vai ter peixe, hoje só vai ter a palavra de Deus. E a multidão que corre atrás de milagre, quando ouviu Jesus falar da palavra, de um a um começaram a sair, porque gente mesquinha é gente que não ama a palavra, não vive na palavra, não mergulha na palavra, não come da palavra. Jesus percebeu que a grande multidão que o seguia só queria milagre, só queria prodígio, só queria milagre, só queria maravilha. Então Jesus parou de fazer milagre, chamou a multidão no canto e disse: os vossos pais comeram maná que caiu no deserto e todos morreram. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se você veio me buscar só por aquilo que eu posso te proporcionar e não quer relacionamento comigo, você pode até provar do milagre, mas nunca provará da vida eterna. Aqueles que comeram no maná que do céu caiu no deserto, todos morreram. Aí ele disse: quem comer do meu corpo e beber do meu sangue, é esse que terá parte
comigo. A multidão, aproximadamente 20 mil pessoas, começaram a sair dizendo: essa pregação está dura para os nossos ouvidos. Hoje não é o dia do culto que vira, do culto que faz, do culto que move. Eu estou indo embora. A multidão começou a ir embora. Só ficou os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus olhou para Jesus, ou Jesus olhou para os discípulos, e Jesus estava invocado e disse: e vocês também não querem ir com eles? Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu não estou preocupado com o quantitativo que senta para me ouvir. Eu estou preocupado com o coração aberto que tem acesso e quer acesso à minha presença. Jesus nunca se preocupou com a multidão. Jesus sempre se preocupou com discípulos. Por isso ele não disse: vai e faça seguidores. Ele disse: vai e pregue. Existem dois ides na Bíblia Sagrada. Primeiro ide e pregai o Evangelho. Segundo ide fazer discípulo. Fazer uma multidão que segue é fácil. É só fazer malabarismo, botar uma campanha da vitória na chave que vira e a multidão chega. Agora fazer discípulo é difícil. Ele demora 3 anos e meio para fazer 12. Dos 12 um nega, mas quando ele solta 11, incendeia o mundo inteiro. Por quê? Porque para ser discípulo de Jesus não basta somente vir à igreja. Para ser discípulo de Jesus não basta somente levantar a mão, entregar o dízimo, entregar a oferta. Para ser discípulo de Jesus não basta simplesmente entrar em costume. Para ser discípulo de Jesus tem que negar a carne, tem que negar o desejo, tem que negar a vontade, tem que negar o ego, tem que negar o eu, tem que abandonar tudo e para os pés dele fazer aquilo que ele quer. E vocês também não querem ir com eles? Diz a Bíblia que é Pedro que toma a palavra. E olha que Pedro diz: para quem? Para quem? Para quem iremos nós? Não é para onde iremos nós, é para quem iremos nós. Quem é doutrinado pela música errou cantando: para quem iremos nós? Para onde iremos nós? Ele diz: para quem iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna. O que ele estava dizendo, já que essa mão está levantada? Ele estava dizendo o seguinte: para lugares para eu ir eu tenho. Nesse momento eu poderia estar em muitos lugares, mas para quem iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna. O que ele estava dizendo é: muitos caminhos são me postos e eu posso seguir por todos, mas só um caminho me leva ao céu. Então eu prefiro estar aqui glorificando a Deus, exaltando a Deus, e na presença dele. Esse é o poder da palavra de Deus. Segundo ponto: depois do poder da palavra, ele entrou no barco, ele olhou para Pedro e diz: vão para o mar fundo, porque só pode ir para o fundo quem senta para ouvir. Eu sei que vai ser difícil, só pode ir para lugares profundos quem tem a capacidade de sentar, ouvir, absorver, praticar e ser um discípulo, e está pronto para fazer discípulo também. Glória a Deus. Até porque Jesus não vai encher ninguém para ficar sentado disputando dentro da igreja. Eita, Você chama o Espírito Santo, é quem tem o desejo de ir. Quer transbordar da glória de Deus? Tem amor por vidas que Deus vai fazer você transbordar. meu Deus, aleluia. Depois que ouviram a palavra, Jesus chama os discípulos e diz: agora sim, vão para o fundo. Porque só há a oportunidade de estar no fundo quando estivermos preparados pela palavra de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Pedro tomou a palavra e disse: a gente está cansado, pescamos a noite toda, está tudo certo, mesmo cansado, vá para o mar alto. Jesus vai aproveitar o seu cansaço. Na hora do seu cansaço é que vai começar o dia da chamada. Isso aqui é vez para festa. Jesus não começa a te usar quando você está empolgado. Jesus começa a te usar quando você está cansado. Glória a Deus. Por que, pastor? Porque na empolgação a gente para. Quem começa na empolgação para quando a empolgação acaba. Eita glória. Agora quem começa no cansaço tem a convicção de quem deu a palavra foi Jesus. Então se der certo, foi ele e não foi eu. É a glória. Eu senti Jesus aqui, meu gente. Diga para alguém aí, só se você puder. Jesus só está esperando você ficar cansado e estar com vontade de desistir. É porque quando dá vontade de desistir é aí que a gente está pronto. Quando
dá vontade de parar, é aí que a gente está pronto. Por quê? Porque eu nunca vi alguém na vontade de parar ter vaidade. Meu Deus, aleluia. Eu nunca vi alguém com vontade de desistir e estar com o ego lá em cima. Meu Deus. Eu nunca vi alguém que está querendo jogar tudo para o alto, se vangloriar em alguma coisa. É por isso que no momento da tua maior empolgação, desculpa gente, é o primeiro dia, pastor, então amanhã o outro pregador conserta, mas eu vou entregar o que está aqui, amanhã ele dá o glória, dá o brado. Olha aqui para mim, o dia da tua empolgação não é o dia do teu milagre, porque se Deus entregar o teu milagre no dia da empolgação, você foge, volta para o baile, volta para o pagode, volta para o terror, volta para a macumba, vai para tudo qualquer lugar. Deixa eu liberar uma palavra, Deus vai te gastar no altar dele, vai fazer você entrar nas lutas para te preparar. Glória a Deus. Você está aí, eu posso pregar 10 minutos? Tá bom, olha aqui para mim. Deus só está esperando você cansar, irmão. Deus só está esperando você cansar, irmão. É o Elias tentando parar porque está cansado. Ele que dorme, pede a morte, Deus se revela a ele e diz: coma pão e beba água, porque a tua caminhada é longa. Você está precisando entender, nós estamos precisando entender que a gente não chega onde Deus quer pela força dos nossos pés, pela força da nossa consciência, pela força da nossa sabedoria, pela força da nossa intelectualidade. Paulo disse: eu conheço pessoas que da fraqueza extraiu a força. Explica isso. Explica a gente que da fraqueza extrai força. Alguém vai ditar a ciência para mim, vai dizer: o corpo humano armazena 30% de força, quando os 100% de força dele acaba. Mas a fala de Paulo não está direcionada aos 30% de força. Quando 100% de força do meu corpo acaba, não é a força armazenada. Ele está dizendo: quando acaba 100%, você usa 30% e acha que acabou tudo. E aí que eu entro, te pego pela mão e te faço chegar do outro lado. Eu vim trazer uma palavra para quem quer ouvir aqui. Levante essa mão para o alto. Você não vai parar, não vai desistir, não vai dar passo para trás. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, e ele vai terminar. Essa é a maior guerra de Satanás. Qual, pastor? Tentar fazer com que você não entenda que é quando termina a força que Deus começa a seguir. Está escrito em Deuteronômio, no capítulo de número 8: foi eu que te coloquei no deserto, foi eu que te deixei passar fome, foi eu que deixei passar todo o aperto. Alguém estava dizendo: foi Satanás. Não tem poder, porque 1000 cai do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tudo vai ser atingido. A Bíblia diz que ele veio, o diabo veio por um caminho, mas vai ter que voltar por 7 caminhos. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Agora você entendeu que não foi o que arriaram, não foi a oração contrária. Inveja passa longe de quem está no altar. É Deus dizendo: foi eu que compliquei tudo, para você entender que a tua casa está na minha direção, a tua vida está na minha direção, a tua família está na minha direção, o teu futuro está na minha direção, está tudo na minha direção. É Ele que está na direção, é Ele que está comandando, é Ele que está governando. Esse vento todo é permissão dEle, essa tribulação toda é permissão dEle, essa luta é permissão dEle, essa porta que fechou é permissão dEle, esse amigo que foi embora é permissão dEle. Pastor, não deu certo, vou arrumar o meio, vou arrumar o mecanismo. Deus não quer que você arrume o meio, uma forma, um mecanismo. Ele só quer que você confie nele. O que é que eu faço? Eu arrumo o método, não, o método do joelho no chão, da boca no pó, ainda está valendo. Volta a orar, volta a consagrar, volta a buscar, volta para voltar, volta a ser fervoroso, volta para a consagração, volta para lá. Glória a Deus. Maravilha, Jeová. Olha a fala de Pedro. Olha a fala de Pedro. Segundo a tua palavra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu entendo de rede, entendo de barco, entendo de peixe, entendo de tempo, entendo de mar.
Mas eu joguei a rede a noite toda. Ou seja, eu joguei as redes no momento em que eu achei que ia dar certo. Meu Deus, aleluia. Propositalmente, estou sentindo ele aqui. Propositalmente, Deus deixou dar errado aquilo que você tinha convicção que iria dar certo. Jesus, amém. Propositalmente Deus deixou dar errado. Você disse, agora vai, não foi. Agora anda para frente, andou para trás. Agora dá certo, deu errado. Pedro está tão desconexo e não está entendendo absolutamente nada, que ele diz, eu não confio mais na minha habilidade. É aí que Jesus entra. Eu não confio mais na minha mão. É aí que Jesus entra. Se eu pesquei a noite toda, momento propício para pegar peixe, não peguei nada, agora vem esse aí pela manhã, que eu não sei nem quem é direito, está mandando lançar a rede, já que ele liberou uma palavra, a palavra entrou no meu coração, a palavra que entra ativa a fé ativada faz você ir para ação. Eu não consigo entender uma galera que diz que tem fé, mas não consegue agir. Eu não consigo entender uma galera que diz que tem amor, mas não consegue amar o próximo. Quem tem fé, ativa a fé. Quem ativa a fé, caminha para o sobrenatural. É o que Pedro disse. Agora sim, eu ouvi a tua palavra, guardei a tua palavra, meditei na tua palavra, mergulhei na tua palavra. E agora daqui para frente, pode mandar eu mergulhar onde o Senhor quiser, pescar onde o Senhor quiser, ainda que pareça que tudo dá errado, eu vou lançar a rede, porque o Senhor falou. E se o Senhor falou, vai dar certo. Eu preciso lançar a rede. Segunda a tua palavra. 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 Eu vou bater naquela porta. Segunda a tua palavra. Eu vou voltar para aquela faculdade. Segunda aquela palavra. Eu vou voltar a acender o ministério. Segunda a tua palavra. Eu vou voltar a evangelizar. Segunda a tua palavra. Eu vou orar. Segunda a tua palavra. Não tem como. Quando é? Segundo a palavra de Deus. Graças a Deus. Diga para alguém, não tem como dar errado. A gente vive um tempo em que os coaches estão errando. A gente vive um tempo em que, na verdade, todo o tempo da igreja, tanto primitiva quanto a igreja contemporânea, a igreja atual, ou a igreja pós-moderna, ela sempre viveu em um extremo. Em todos os povos, no tempo antigo, no tempo presente, tem que ter um cuidado. Antes não podíamos cuidar da alma, porque tudo era demônio. Ansiedade era demônio, depressão era demônio e tudo mais. As coisas mudaram, graças a Deus. Só que já está virando extremo de novo. Tudo agora é almático. É uma mensagem lenga-lenga, sem Bíblia, que Jesus vai pegar no colo, que Jesus vai levar, que Jesus vai fazer. Jesus ainda disse, no mundo você vai ter aflição, vai passar por... Eu sei que não dá para dar glória a Deus, mas é a mensagem. E você vai sofrer, vai padecer, mas fique em paz, porque aquele que segue fiel alcança a coroa da vida. A nossa pátria não é nessa terra, a nossa pátria é no céu. Oh, que vontade de ouvir o som da trombeta agora! Oh, que vontade de morar no céu! Eu entendi que a casa que eu tenho não é minha, o carro que eu tenho não é minha, as bens que eu tenho não é meu. Eu só sou um peregrino aqui nessa terra, doido para ouvir o som da trombeta tocar e morar com Deus. Alguém aqui ainda tem esse desejo? Eu não vou ficar preso na terra. Eu quero morar no céu. Segundo a tua palavra, nós sabemos a rede. Jogamos para a direita, para a esquerda, as redes vieram cheias. E diz o texto, não eu, as redes se rompiam. É aqui que está o bacana. Quando a rede começa a se romper, pede ajuda para o outro barco. Quem ouve a palavra está disposto a dividir aquilo que recebeu. Eita glória, maravilha, papai. Meu Deus. Eu senti Jesus aqui, tá? Grandão da Não vai Galileia. dar para dar glória, não vai dar para dar glória, não vai dar. Mas diga para alguém assim, cuidado para o seu barco afundar, cheio de peixe. Não divido com ninguém, vai afundar. Eita glória. Não é só eu, vai afundar. Olha a farinha. Não só eu canto, vai afundar. Meu Deus. Não, se eu não estiver na frente, não anda, tu vai afundar. Nem eu que tenho que cantar, eu tenho que tocar, eu tenho que pregar, eu tenho que afundar, vai afundar.
segurando muito. Segure para alguém, a mão de alguém, diga: aquilo que Jesus te deu é para dividir, hein? Sabe o que isso quer dizer, meu líder? Que o líder que vier após o Senhor tem que ser melhor que o Senhor. O meu discípulo na igreja onde eu pastoreio, que vier após mim, tem que fazer melhor do que eu. E isso é bíblico. Moisés não entrou na terra prometida, mas tinha um discípulo que entrou. Josué entrou. A Bíblia diz que Elias fez 7 milagres. Quem veio depois de Eliseu fez 14. A Bíblia diz, Jesus falou, só para a gente fechar o negócio, ele disse: aquele que acreditar em mim vai fazer obra maior do que eu faço, vai pregar melhor do que eu, vai cantar melhor do que eu, vai dirigir melhor do que eu, vai profetizar melhor do que eu, vai ornamentar melhor do que eu, vai tocar melhor do que eu. A ordem ainda é: vá fazer discípulo. Glória a Deus. Graças a Deus me segura hoje aqui. Aleluia, Deus. Toda instituição centralizadora é palco de Satanás. Meu Deus. Eu vou repetir: toda instituição centralizadora é palco de Satanás. Jesus desceu, centralizou nele todo o pecado, levou para a cruz, morreu, a cédula que nos condenava, ele caiu para a cruz, a gente não deve mais nada, e ele diz: fica em Jerusalém, até que no alto seja revestido de poder. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, então estava no cenáculo todos reunidos, quando de repente veio do céu um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa. Jesus desce, centraliza o pecado nele, vai na cruz do Calvário, compra a humanidade, quando ele sobe, em Atos capítulo 1, versículo 8, envia o Espírito. Aí já não é mais só para sacerdote, não é só para reis, não é só para juiz, não é só para nazireu. É o que, pastor? É o que Joel diz: eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É isso aqui. Aí sacerdote não é só eu. Aí Pedro 2,9 falou: vós sois sacerdócio real. Olha para o teu lado, enxerga o sacerdote de Deus aí. Olha para ele, enxerga o sacerdote de Deus aí. Jesus está disposto a derramar o poder dele, se nós estivermos dispostos a desaguar na vida de alguém. Eu gosto de uma fala de Luiz Hermínio, ele diz: eu vou morrer vazio, eu não posso ser hipócrita de não passar aquilo que eu aprendi para quem está chegando agora. Eu preciso desaguar em quem passar na minha vida. A gente não morre quando deita em um caixão, a gente morre quando não escreve um legado. A pergunta é: quem vai ser você depois de morrer? Qual é a tua história que você vai deixar? Então, minha irmã que morava aqui, qual é o nome dela? Não sei. É meu irmão que morava aqui, qual é o nome dele? Eu não sei. Então você vai sair daqui dizendo: eu vou pregar e vou encher a minha alma, tanto de Deus, que vão ter que conhecer Cristo por mim, vão ter que apontar e dizer: ali vai o homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Estou acabando, tá bom, gente? Agora, que hora é isso, pastor? Cadê o relógio, gente? Se não tivesse relógio, eu ia entender que podemos lançar uma rede, que vieram com a rede cheia de peixe, apavorados e medidos as redes. Jesus olhou para eles e disse: agora sim, Pedro, até aqui você usou rede para pescar peixe, a partir daqui você é a rede que eu usarei para pescar os outros peixes. Glória a Deus. Você está compreendendo? É aqui que começa o sobrenatural, porque Pedro não sabe fazer nada. É meio na contramão a escolha dos discípulos. Porque pensa comigo, ele poderia escolher Filipe, o tetrarca, governador. Ele poderia escolher Nicodemos. Ele poderia escolher alguém do Sinédrio. Mas ele vai lá e diz ao pescador: vem cá, eu quero usar você. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. É isso mesmo. Gente melhor do que você tinha, mas o que tem? Ele decidiu escolher você assim mesmo. Te escolheu ranzinza do jeito que tu é, explosivo do jeito que tu é, nervoso do jeito que tu é, só para a igreja evangélica pastoreio, fofoqueiro do jeito que alguém é. Mas ele diz: aqui, ok, você vai caminhar comigo ainda com a espada na bainha, mas de Atos dos Apóstolos você não passa, em Atos eu te converto. Então o que
que a gente faz com o Pedrão que está aqui no meio e diz que ele não presta, não deixa ele aí com a espada na Bahia, querendo arrancar a orelha dos outros? Aleluia! E por que eu não posso tirar ele daqui? Olha para cá, porque vai doer só um pouquinho, mas vai sarar. Porque a casa não é tua, a casa de Deus. Na tua casa você decide quem entra, na tua casa você decide quem está. Na casa dele, a porta ainda está aberta até o dia do arrebatamento. Entra quebrado, sai inteiro, entra mentiroso, sai falando a verdade, entra caído, sai de pé, entra fofoqueiro, sai orando, entra um viciado morto, mas ele dá um banho com sangue, com a graça, com a glória, bota no altar para pregar a palavra. Ele escolhe quem quer, ele usa quem quer da maneira que quer. Pedro, a partir de hoje, é o texto que diz, tá? Eu vos falei. Eu vos falei. Eu gosto dessa expressão. Eu vos falei. Sabe o que é isso? É o seguinte: lá fora, você pode escolher o que você quer fazer. E está tudo certo. Lá fora, quem quer ser doutor, estuda para ser doutor. Quem quer ser carpinteiro, estuda para ser. Quem quer ser pedreiro, estuda para ser pedreiro. Não interessa. Lá fora você pode fazer o que você quiser. Aqui, Glória a Deus! eu sou empresário. Lá fora. Glória a Jesus! Eu sou influente. Lá fora. Glória ao Espírito! É porque o meu nome, lá fora. Aleluia! É porque eu era o dono da boca, lá fora. Aqui, fecha a boca, ouve a palavra e toma a direção de Deus. Eu estou sentindo Jesus aqui nesse lugar aqui. Lá fora. Aqui é ele que diz: vem cá, você fica na porta. Quem é da porta, quem é do altar, quem canta, quem toca, quem serve. Alguém está aqui, alguém está aqui. Eu sei que você está triste, eu já vou parar. Aqui eu não escolho. Não é porque pastor dá oportunidade para todo mundo, mas não me dá. É porque todo mundo prega, mas eu não prego. Você já ouviu o texto da candeia? Não dá para botar uma candeia acesa embaixo da mesa, mas tem que botar no velador, que é o lugar mais alto da casa. Então, se você não tem oportunidade, é porque não é o pastor que não te viu, é você que está apagado. Não adianta ser candeia se não tiver acesa. Eu prefiro ser um diácono de valor na casa de Deus do que ser um pastor frustrado que Deus já mandou segurar cajado na mão. Glória a Deus! Vou parar só para pastor brigar comigo. Pedro, a partir de hoje eu vos falei. Tem uma palavra para a gente aí, rapidinho. Escuta isso aqui. Deixa Deus fazer o que Ele quiser na sua vida. Porque ainda tem gente achando que o ministério é cartaz. Tem gente achando que o ministério é viagens. Tem gente achando que o ministério é aplauso. Tem gente achando que o ministério é fama, é nome. Mas ministério não é isso. Pode tocar, meu filho. Eu estou tocando agora. Toca para a gente entender que está acabando. Geralmente a galera diz: eu estou começando a terminar. A gente começa a terminar quando inicia. Mas olha aqui para mim. O que Jesus te chamou para fazer? Pergunta aí para alguém que está do seu lado assim. Parece o olho verde que está do seu lado assim. O que Jesus te chamou para fazer? Oh, glória! Volta para o lugar que Ele te chamou. É privilégio. Diga para alguém: é privilégio. É privilégio. Os anjos queriam fazer. Os anjos queriam fazer. Ele disse: não, tem gente lá embaixo que até falha, mas eu quero que faça. Oh, glória! Deixa eu falar uma frase. O Espírito Santo incendiou meu coração quando eu tive vontade de parar nesses 17 anos, pouquinho tempo. Mas eu entrei numa crise ministerial. A igreja está lá, está grande, está bonita. Acompanhe lá nas redes sociais se você quiser. Eu entrei numa crise tão grande, tão grande, tão grande. Eu vi gente que eu abracei, discipulei, tratei, se rebelando, traindo, indo embora, falando mal. Foi nesse momento que Jesus me ensinou duas lições. Primeiro, o salário do fazer é um fazer. E o que eu vou receber de troca é bônus.
Ele falou para mim, não foi para ninguém, foi para mim. Ele disse para mim: você é um miserável quando você espera alguém fazer por você só porque você fez por ele. Estou sentindo Jesus aqui. O que tem de gente frustrada porque fez por alguém e esse alguém não fez por ele? Quando foi que ele te prometeu alguma coisa? Você fez porque quis. Foi aí que Deus, numa crise, falou para mim: o salário do fazer é o fazer. Tenha prazer em fazer. Se alguém te devolver, é bônus. E está tudo certo. Segunda pancada que eu tomei foi quando eu quis parar. E ele disse: quem nunca chorou por um ministério nunca teve um. Glória a Deus. Que papo é esse de agora eu não quero mais saber de nada? Que papo é esse de agora eu só estou esperando chegar no final do ano para entregar minha carteirinha? Então quer dizer que você é o Senhor de tudo. Sabe por que o ministério está pesado para você? Porque você só trabalha e esqueceu da comunhão com Deus. Sabe por que está pesado para você? Porque já não tem mais aquele canto no quarto. O ministério não cansa. Se tem alguém cansado é porque parou de orar há muito tempo. Glória a Deus. Se o ministério cansasse, nossos irmãos não morreriam no Coliseu de Roma como morreram. Meu Deus, aleluia. Se o ministério cansasse na noite de São Bartolomeu, para eles serem queimados vivos, eles não seriam. Eles pediam para parar. Alguém está aí? Oh, glória! Se o ministério cansasse de verdade, quando os tachos eram postos fogo, ao ser lançado lá, eles faziam uma pergunta: e aí, vai negar a Cristo ou não para matar mergulho lá? É o que o escritor aos Hebreus falou: teve gente que abriu mão de uma promessa terrena por uma promessa maior. Aleluia! Aleluia! Não cansa quando a gente tem comunhão com Ele. No jardim de Nero, os crentes eram queimados vivos, e no meio do fogo eles cantavam hino de louvores a Deus. Glória a Deus. E a gente quer parar porque o gás acabou. Meu Deus. Já deu minha hora. Pastor, o senhor vai pregar uma mensagem daqui no final. Vira o quê, gente? Jesus já virou 2025 anos atrás. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Desculpa a expressão. Não é um desabafo. É uma realidade. Eu estou cansado de gente mecânica. Que a mensagem tem que entrar no coração e fazer todo mundo voar da cadeira. Eu acredito no mover do Espírito Santo. Eu sou pentecostal. A chama está na minha alma. Eu acredito. Eu nasci ali, eu cresci ali e eu vou morrer ali. Mas eu não posso acreditar que um poder que me faz marchar aqui, rodar aqui e viver uma vida rodando em círculo lá fora. Meu Deus. Eu não posso acreditar no poder de Deus aqui, que me faz ver anjo, mas eu não consigo ver o irmão que está precisando de uma palavra ali. Eu não posso acreditar que o evangelho verdadeiro é esse. Glória a Deus, aleluia. Eu não posso acreditar que o evangelho faz a gente se reunir aqui dentro, mas não faz a gente se reunir para fazer o evangelismo lá fora. Eu não posso acreditar. Oh, glória. Sei que de repente essa mensagem fecha a porta, mas eu preciso de porta aberta e de porta fechada. Eu preciso proclamar a Cristo. Maravilha, Jeová. Cadê você? O que Deus te chamou para fazer, moça? Glória a O que Deus te chamou para fazer, rapaz? Glória a Jesus. O que Deus te chamou para fazer? Glória a Jesus. Você é um trabalhador da seara. O que Deus te chamou para fazer? Volta para os evangelismos, volta para as madrugadas, volta para o joelho, volta para a consagração, volta para a leitura da palavra, volta para a busca. Devagarzinho a gente está se apostatando, mas eu quero glorificar a Deus, que a palavra dele ecoa aqui nessa noite, dizendo: se prepare, porque eu vos farei pescadores de homens, vocês serão redes em minhas mãos. Oh, glória. Eu quero terminar orando com você. Eu posso orar? Sim. Que os dogmas das nossas igrejas não falem mais forte do que a doutrina da palavra de Deus. A palavra de Deus ainda
tem espaço. Eu quero orar com você. Você pode ir, posso pedir para ficar de pé? Posso, pastor? Posso? Fica de pé, amigo. Você que está aí fora, você que está aqui dentro. O Pedro da vez é você.